Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta? Demorou um pouquinho, mas vamos que vamos. Pessoal, esse é o segundo vídeo do canal e agora eu vou entrar um pouquinho mais em algumas questões que eu atendo em consultório, que eu acho muito interessante de trazer aqui para vocês. São assuntos bem bacanas de ser colocado aqui, né, no canal, não como uma forma de exposição jamais, mas como uma forma de, às vezes, até orientação. E às vezes você que está me assistindo pode se identificar. E isso é muito bom. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a abordagem que eu trabalho é a terapia familiar sistêmica. Gosto muito. E os pacientes que eu atendo, quando não são de fato casal, né, que já vem com essa demanda para mim de terapia de casal, acaba que a gente acaba fazendo um trabalho meio que conjunto também quando é um indivíduo. Por quê? Porque nós funcionamos como um sistema, certo? O sistema, vamos colocar assim, o sistema família. A família é formada por, muitas vezes, né, uma mãe, um pai e os filhos, que funcionam de maneira circular, né, com as suas rotinas, né, com a sua cultura, o seu jeito de funcionar. Quando algo acontece e aquilo ali às vezes sai da rotina, já dá uma desestruturada. Quando um da família está com algum sintoma ou alguma situação de angústia, depressão, ansiedade, né, conflitos internos, naturalmente, ainda que a gente pense que não, há respingos nos outros membros daquela família. Muitas vezes eu atendo em consultório uma pessoa. E eu sempre falo, e é muito interessante isso, que se eu chamasse outras pessoas da família para conversar, aquela pessoa que eu estou atendendo muitas vezes levaria um susto, porque a gente tem uma questão de achar que só nós estamos sofrendo com algo. Principalmente a mãe, né? Não estou dizendo que é regra, tá? Mas a mãe que quer levar o mundo nas costas, a mãe, a mulher, né, que quer dar conta de tudo e que muitas vezes não para prestar atenção nas questões que estão acontecendo internas com ela e vai levando, empurrando com a barriga e acha que ninguém tá percebendo. Acha que aquilo ali não tá respingando muitas vezes em ninguém da sua família. Eu tenho um Instagram, vou colocar aqui embaixo depois pra vocês, quem quiser me seguir lá, tá? Que eu falo muito da questão da comunicação. Pessoal, a forma de comunicar oral, usando a palavra, né, é uma maneira que muitas vezes, desde a infância, a gente aprendeu equivocado. Claro, porque a gente aprendeu com o convívio da nossa família, né? O convívio, como que a mãe falou com o filho, como que o pai falou com o filho, como que aquela família funciona, né? Que tipo de comunicação que eles usam. É uma comunicação mais agressiva? É uma comunicação mais mansa? É uma comunicação mais rápida, né? Mais ágil? Ou é falta de comunicação? E isso, naturalmente, nós vamos levando para nossa vida adulta. E aí, quando a gente casa, a gente vai repetindo aquele ciclo, muitas vezes sem parar para fazer as análises que precisa, aonde começa a surgir os conflitos. Então eu gostaria de trazer nesse vídeo um pouquinho do que eu atendo muito em consultório. Quando eu começo a conversar, quando eu faço a anamnese, quando eu vou entendendo a demanda daquele paciente, gente, é quase que unânime de vir essa questão de a forma como nos comunicamos. E há um tempo atrás eu comecei a estudar sobre a comunicação assertiva. E a comunicação assertiva e também a comunicação não violenta. E me interessou bastante esse assunto. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem uma comunicação um pouco agressiva e direta. Eu fui criada assim, né? Foi isso que eu vi. E eu aprendi que assim que era o bacana, o legal, entendeu? O correto. E hoje, mais velha e com a minha família, agora eu vou falar um pouquinho pessoal, né? Eu vejo que não preciso ser dessa forma, que eu preciso fazer, como é que é a palavra, gente? Ajustes. Porque eu quero me comunicar melhor, eu quero ter um relacionamento melhor. E assim são os pacientes que chegam pra mim, né? Então, assim,
Como que é a comunicação assertiva? Às vezes você já até ouviu falar. O que me chamou muita atenção nela? Eu coloco as minhas necessidades, o outro traz as necessidades dele e junto a gente conversa com empatia, mas com muito pouca emoção. Como é isso, Bárbara? É fácil fazer isso com um colega de trabalho. Às vezes é fácil fazer isso com um chefe, às vezes é fácil fazer isso com um colega, mas é difícil fazer isso quando é com o esposo, né? Ou é difícil fazer isso quando é com um filho, porque tem um vínculo, tem o quê? Tem emoção, né? Tem às vezes já certo, como eu vou dizer, trauma, né? Que envolve, então assim, as pessoas às vezes ficam muito carregada disso, não consegue expor de fato aquilo que ela gostaria, também não consegue ouvir, entende? E vai criando, gente, um ciclo vicioso de uma má comunicação, de uma má escuta e vai gerando conflito, muitos conflitos. Então hoje eu quis trazer aqui nesse vídeo esse assunto e fazer um questionamento. Você já parou para analisar quantas vezes você falou algo onde o outro não entendeu o que você falou, não compreendeu da forma com que o que você queria e acabou gerando um conflito? Seja com seu filho, seja com seu esposo, seja com os amigos mais próximos, seja com o irmão. Quantas vezes já aconteceu na sua vida de você às vezes querer falar e não conseguir? Porque tem receio de ser mal interpretado, tem receio de que o outro leve para outro lado. Quantas vezes? Inúmeras vezes, eu tenho quase que certeza. Por quê? Porque, gente, na verdade agora, que está sendo mais falado isso, que está sendo mais mostrado, que nós precisamos, todos nós, não importa quem, todos nós precisamos olhar para dentro e ver as coisas que nós precisamos modificar para melhorar, certo? Então, assim, é muito importante quando a gente consegue fazer essas análises e eu saio do lugar de acusador e também de vítima e me coloco de fato no meu lugar. Como é isso, Bárbara? Por exemplo, eu quero muito que o meu esposo, né, tô dando um exemplo, de uma das queixas que eu recebo em consultório, tá? Poxa, mas eu gostaria tanto que ele me ajudasse nas tarefas, eu gostaria tanto que ele me ajudasse, que ele compreendesse que eu tô cansada, que é muita coisa, que eu preciso fazer. Ponto 1. Quando eu começo a questionar, mas você já falou pra ele? Não falei porque se eu falar, vai gerar confusão, ele já começa a falar que eu tô chamando de preguiçoso, ele já começa a falar que ele também tem muita coisa pra fazer, ou então já começa a me acusar que aquilo é o meu trabalho. Como você falou? Ai, Bárbara, é porque eu já tô esgotada, eu já tô muito cansada, então eu não falei com jeitinho. Isso é um ponto. Ok, então essa pessoa de fato não, às vezes nem sabe, né, que existe uma comunicação assertiva e às vezes de fato realmente por estar muito cansada, sobrecarregada, o que é isso? Eu estou carregando além daquilo que eu posso, daquilo que eu dou conta, mas por eu achar que eu sou uma Mulher Maravilha, e aqui eu abro para qualquer um que quer fazer tudo, acha que tem que fazer tudo, eu me canso. E aí é óbvio e evidente que eu não vou ter a mesma mansidão para falar, né? Porque aquilo fica desgastante. Mas, Bárbara, eu já falei tanto, toda vez eu falo. Aí é que tá o problema. Toda vez você fala. E como você fala? Entende? Você entende a diferença? Outro caso também que tem é: eu já falei tanto, nada mudou, eu prefiro ir lá e fazer. De fato, poderia ser uma saída muito boa. Evita o problema. Só eu faço do jeito que eu quero. Aí eu não preciso ficar refazendo. É chato ficar falando a mesma coisa, então eu vou lá e faço. Eu tiro do outro a oportunidade de fazer, mas depois eu me queixo, porque o outro não me ajuda. Mas eu não quero ter um pouquinho mais de paciência e esperar e ver que o outro vai fazer e aceitar que ele tem um jeito dele fazer. Ele não foi ensinado como eu. Ele não tem os mesmos, as mesmas
chatices e frescuras que às vezes eu tenho. Então eu preciso ter um pouco mais de paciência com esse ser, primeiro comigo e depois com ele, ou qualquer outra que seja a situação. Então eu gostaria de fazer essa pergunta: quantas vezes você já se deparou em situações assim? Eu dei um exemplo aqui no caso de um casal, de algo onde a esposa, a mulher reclama, a mãe reclama, que faz tudo sozinha, que nunca tem uma ajuda, que os filhos não ajudam, que o esposo não ajuda. E quando você vai buscando mais informações, você vai vendo, não pede da forma correta, pede sempre da mesma forma, que não está sendo eficaz. Então, se não está sendo eficaz, eu preciso mudar a maneira com que eu falo. Ou resolvem abrir mão de pedir, mas se sentem sobrecarregadas, vão se enchendo de mais e mais e mais tarefas. E o outro coitado, entre aspas, esse coitado, tá, gente? Pra ele tá tudo certo. Pra ele tá tudo bem. Quem tá se desgastando? Ela. Quem tá se sobrecarregando? Ela. Porque no final das contas, bichinho aqui, no final das contas, você entende? A louça vai estar lavada, a comida vai estar feita, a casa vai estar limpa, o menino vai estar cuidado. Quando poderia ter sido diferente. Pode ser diferente. Se não foi diferente até agora, podemos fazer diferente. Basta que os dois queiram. E sempre eu falo, quem vem buscar ajuda é quem vai abrir o caminho. Geralmente é a pessoa que está mais sofrendo e vem buscar ajuda, então ela precisa estar bem ciente disso, que o processo é dela. A evolução, a melhoria, neste momento é dela. Vai respingar nos outros? Vai. Mas é dela. Então ela não pode cobrar do outro que o outro queira melhorar também, que o outro queira ajuda também, que o outro fale também diferente. Tem que começar em quem está buscando a ajuda, em quem está tendo essa ajuda. Entendem? Então, para esse vídeo não ficar muito comprido, como eu sempre falo, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com alguém que você acha interessante ter um pouquinho desse conhecimento. Vou trazer mais material sobre isso, porque é muito interessante. E o quanto antes a gente percebe que precisa e que pode melhorar, a nossa vida não precisa continuar sendo, os conflitos não precisam continuar sendo os mesmos, a gente começa a fazer e começa a ter os resultados. Quanto mais rápido a gente toma essa decisão, mais rápido os resultados bons vêm. Certinho? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.